de Cristo? Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Abre lá, por favor. Versículo 55. Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 55. Diz a Bíblia aqui: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Então nós temos a vitória por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Amém ou não? Do Messias. A vitória é nossa, através do Messias, através de Cristo na nossa vida. Então, nós que somos estudantes, leitores da Bíblia, a gente sabe que o que significa Páscoa? Significa passagem, né? Significa, na questão lá do cordeiro que foi morto no Antigo Testamento, do sangue que foi colocado nos umbrais da porta, o cordeiro que teve que se comer apressadamente, e aí a Páscoa ela foi sancionada na lei para ser todo ano aquela festa judaica. Nós não somos judeus, então nós não comemoramos a Páscoa como os judeus comemoram, e nós também não somos católicos, e não comemoramos a Páscoa como os católicos comemoram. Nós somos evangélicos, somos cristãos. E quando Jesus fez a última Páscoa, ele transformou a Páscoa em ceia. Então ele simplificou. Nós não comemos cordeiro, porque na Páscoa se come cordeiro, e na Páscoa se come ervas amargas, e nós não fazemos nada disso. Outra coisa que aí depois vem outra história cavernosa, que é a questão do coelho, do ovo, essa coisa. Não vou nem entrar nesse assunto aqui, porque a gente já sabe que isso é pura invencionice, e a gente não quer nem tocar nesse assunto, porque não é bíblico, não é legal, e a gente não está aqui para isso. Mas eu quero falar sobre a verdadeira Páscoa. Aliás, na Páscoa aconteceu várias coisas no Novo Testamento. Por exemplo, na Páscoa Jesus ressuscitou, tá? No domingo de Páscoa, no primeiro dia da semana. Na Páscoa também, Pedro ia ser morto, e Deus livrou Pedro da morte. Então, quer dizer, às vezes é um paradoxo, né, que a gente vê na Bíblia. Os judeus, as pessoas, em vez de celebrar a vida, eles estavam matando gente na Páscoa. Eles estavam matando pessoas na Páscoa. Obrigado, mãe. Então, quero falar sobre 5 provas da verdadeira Páscoa, que é Jesus. 5 provas da ressurreição de Jesus. Então, Jesus ressuscitou no 3º dia de morto. E isso está provado na Bíblia, e vários relatos estão comprovados que ele ressuscitou. E a pregação da igreja primitiva não era cura, não era libertação. A pregação da igreja primitiva não era finanças. Qual era a pregação da igreja primitiva? Ele ressuscitou. Os apóstolos, eles insistiam nessa palavra, que ele ressuscitou, ao ponto de criar uma grande confusão através desse tema. Ele ressuscitou. Então eles insistiam nisso,
Porque a ideia dos judeus e dos romanos era que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Então, existem várias ideias, né, ou várias, como é que eu vou dizer, relatos ou várias invenções sobre a ressurreição de Jesus. Vou te falar alguma delas. Por exemplo, dizem que Jesus desmaiou e não morreu de verdade. Por isso que ele acordou no terceiro dia. Ficou desmaiado esse tempo todo. Primeiro relato. Segundo relato, dizem que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e ele não ressuscitou nada. Terceiro relato, dizem que quem morreu no lugar de Jesus foi Judas, que eles eram quase parecidos, tinham o mesmo peso, a mesma altura, e em vez de colocar Jesus na cruz, colocaram Judas, e Jesus fugiu para a Índia. Olha o relato. Isso está em muitas coisas, nos estudos, você vai ver. Jesus fugiu para a Índia e viveu lá muitos anos. Deve ser. Então, essas são as coisas que falam sobre a ressurreição de Jesus. Mas o que a Bíblia fala sobre a ressurreição dele? Entendeu? A ressurreição de Jesus está no centro da mensagem do Evangelho, amém? No centro da mensagem do Evangelho. Através da morte e ressurreição de Jesus, temos acesso à salvação e à vida eterna. Diga amém. Nós temos acesso à salvação e à vida eterna. Se cremos nele e não cremos na ressurreição de Jesus, então a nossa pregação não é verdadeira. Entendeu? E existem várias evidências que Jesus ressuscitou para fortalecer a nossa fé. Tanto é que hoje apareceu nas redes sociais, várias cenas ou várias fotos do túmulo vazio, né? Você deve ter acompanhado aí, vídeos, fotos, mostrando o túmulo vazio. E hoje, até hoje em Israel, em Jerusalém, tem lá o túmulo vazio e é muito visitado. É claro que a gente sabe que muitas vezes o túmulo por causa de mais de 2000 anos, foram colocadas outras coisas em cima e o túmulo pode não ser aquele que está lá feito, mas o local é o mesmo, tá? Então nós temos inúmeros relatos sobre a ressurreição de Jesus. A história da ressurreição não foi uma lenda montada com poucos detalhes. Na Bíblia temos 4 relatos detalhados do que aconteceu. Os 4 evangelhos, com datas, com localizações, testemunhas. Se fosse só uma lenda, não teria oferecido tantos detalhes de investigação. Então nós temos aí vários relatos de que na verdade Jesus ressuscitou. Nós temos o relato de Mateus e João, que eram apóstolos, e cada um deles escreveu sobre a ressurreição de sua própria perspectiva, da sua própria maneira. Então, e de acordo com uma tradição antiga, Marcos escreveu seu relato da ressurreição baseado no testemunho do apóstolo Pedro. Então nós temos aqui vários relatos, e agora nós vamos partir para alguns textos para a gente poder ver, por exemplo, dentro da palavra de Deus, que Jesus realmente ressuscitou. Se alguém falar assim, mas eu não creio na Bíblia,
A Bíblia não prova para mim que ele ressuscitou. Nós, pelo menos, temos relatos históricos. E existe não só na Bíblia, mas outros relatos que provam a ressurreição de Jesus. Mas já que nós somos cristãos e acreditamos na Bíblia, nós vamos ver na Bíblia, na palavra de Deus. Então, por exemplo, sem a morte não haveria ressurreição. Então, para Jesus ressuscitar, ele teve que morrer. Alguém diz assim, mas ele não morreu, ele desmaiou. Não, ele morreu de fato. Era impossível sobreviver a uma crucificação. Era impossível. Já disse os cientistas, eu não sei se você já viu um médico falando na internet, o que aconteceu durante a crucificação, o que aconteceu no corpo de Jesus. Depois eu vou passar para vocês o link desse depoimento desse médico, que fala, é um médico que relata, de acordo com a medicina, o que acontecia no corpo de um crucificado. De acordo com a medicina. É impossível um crucificado resistir e viver. É impossível. Eles morrem sem ar, morre sem respiração em primeiro lugar. O pulmão do crucificado, ele se contrai e o ar não sai, então morre assim logo. Tanto é que, para eles provarem e terem certeza que Jesus morreu de fato, depois de quebrar a perna do ladrão da esquerda e do ladrão da direita, porque quebrando a perna ele fazia assim, e aí o pulmão contraía mais ainda, porque quando iam quebrar a perna de Jesus com um porrete, eles viram que Jesus já tinha morrido, porque eles enfiaram uma lança do lado de Jesus para matar de uma vez. E para se cumprir aquilo que está em Salmos, nenhum dos seus ossos foram quebrados. Entendeu? Os dos dois ladrões, os soldados foram lá e quebraram as pernas deles para que eles realmente morressem rápido e acabassem com aquele tumulto todo que estava acontecendo. Quando eles chegaram para matar Jesus, Jesus já estava morto. Jesus estava morto. Entendeu? Então, depois de levar uma surra, depois de apanhar muito, que poderia já ser fatal, porque se você for acompanhar desde da onde Jesus estava preso até o Gólgota, do quanto ele apanhou ali na rua, no caminho, e o quanto ele sofreu e quantas chicotadas com pedaços de ossos afiados ele levou nas costas, ele já teria morrido ali, só com aquela surra. Mas ele resistiu até a cruz, porque tinha que ser tudo consumado. Isso que é a grande verdade. E Jesus não morreu durante o caminho, mas durante a crucificação ele morreu. Então vamos ver um texto aqui, João 19, 33. Vamos ver esse texto. 33 e 34. Entendeu? Olha o que está escrito nesse texto aqui. Vamos ver se a gente acompanha ali. João 19, 34. Mas vindo a Jesus e vindo já morto, não lhe quebraram as pernas. Não lhe quebraram as pernas. Eles iam quebrar as pernas de Jesus, mas quando viu ele já morto, então a Bíblia diz que Jesus realmente morreu, não desmaiou, e não era outro que estava ali, era Jesus mesmo, era o próprio Cristo. Seria inconfundível, os discípulos não iam confundir. As mulheres, Maria Madalena e tantas outras, não iam confundir, eles sabiam que era Jesus que estava ali. E estão vendo que ali, e aí a Bíblia fala, voltando, isso continuando,
Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança. Quer dizer, viu que ele estava morto. Deixa eu ver se ele está morto. Não precisa quebrar a perna dele, não. Ele está morto já. Aí falou, vou fazer um teste. Pegou uma lança enorme e furou do lado. Atravessou aqui, ó. E o que aconteceu? Furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Saiu sangue e água. Sangue é até natural a gente saber que ia sair, né? Agora, água é uma situação assim que a gente pode imaginar muita coisa quando sai água. E eu já falei uma vez que eu já falei que a igreja nasceu justamente na crucificação. Nós nascemos justamente ali, quando Jesus morreu. É igual quando acontece um parto, né? Quando sai uma criança. Eu fico imaginando que Adão tirou uma costela do lado e saiu Eva. Jesus foi furado do lado e saiu a igreja. Amém ou não? Viu que interessante? E saiu a igreja. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Por isso que a gente tem que dar valor a Cristo. Nós temos que dar valor ao Evangelho, irmão. O Evangelho não é qualquer coisa. O Evangelho não é uma religião. A gente não pode encarar o Evangelho como uma religião. Eu sou religioso, eu sou evangélico. Não. Ser cristão é ter um estilo de vida. Amém? É você realmente, se for preciso você morrer por isso, tem que morrer. Os discípulos antigos, os primeiros, morreram por causa disso. Eles criam tanto no Evangelho que chegaram a morrer por causa disso. Deram a sua própria vida. E a gente não dá. A gente não dá, muitas vezes. A gente fica postergando, a gente fica procrastinando, a gente fica adiando a nossa entrega total a Cristo. Mas eu me entreguei para Jesus. Mas você se entregou de verdade mesmo? Você é completamente envolvido com as coisas de Deus? Completamente dedicado a Deus? Ou você é simplesmente uma pessoa que é cristão por causa da moda? Tá? Isso é muito interessante. Olha o que diz Lucas 23, 55, 56. Várias pessoas estiveram presentes na morte de Jesus, incluindo inimigos seus. Algumas mulheres seguiram os acontecimentos e só foram embora depois que viram onde Jesus tinha sido sepultado. Se eles tivessem ido embora, vamos embora, ele já morreu mesmo, vamos embora. Vamos embora. É igual a gente vai no cemitério no enterro de alguém, né? A gente tem mania, e eu acho que eu também só saio depois que enterrou. Eu tenho essa mania, esse costume. Eu não fico ali na capela e vou embora. Eu quero ir lá em cima, quero lá, né, no cemitério e acompanhar até o final. Elas também acompanharam até o final. Os discípulos acompanharam Jesus até o final. E diz a Bíblia, as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. Elas olharam como é que foi posto. Elas viram. Elas não foram embora com ele lá na cruz, não. Elas ficaram lá o tempo todo. O tempo todo. E quando ele foi sepultado, elas estavam olhando aonde colocaram ele. Elas estavam olhando. 56. E voltando elas, prepararam especiarias, ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Elas foram lá e botaram perfume no sepulcro de Jesus. Amém ou não? Entendeu como é que funciona? Aí, quando Jesus ressuscitou,
o túmulo estava completamente vazio. O corpo de Jesus desapareceu e nunca foi encontrado. Seus inimigos disseram que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Olha o que diz Mateus 28, 12 a 14. Mateus 28, 12 a 14. Roubaram ele, roubaram o corpo de Cristo e tal, mas não tinham roubado. Na verdade, ele ressuscitou, amém, querido? Então, o Evangelho, ele desbruça debaixo dessa afirmação, ele ressuscitou, amém ou não? Ele ressuscitou. Então, de acordo com Mateus 28, 12, diz assim: e congregados eles com os anciões, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, o próximo, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Ou seja, os soldados que estavam tomando conta do túmulo, que eram homens completamente preparados para isso, eles foram pagos para dizer que roubaram o corpo de Jesus. Eles foram pagos, deram uma grande soma de dinheiro, uma grande quantidade de dinheiro para dizerem que Jesus, que os discípulos foram de noite e roubaram. E persuadiram a multidão, e falaram, e os discípulos afirmaram: não, ele ressuscitou. Amém? Essa que é a grande verdade da palavra de Deus, querido. Então, a gente, quando chega nessa época, já que a gente não só prega só nessa época sobre isso, mas a gente aproveita esse tempo para a gente trazer uma mensagem mais esclarecedora sobre a ressurreição de Jesus. As testemunhas, não só o discípulo, mas muita gente viram Jesus ressuscitado depois. Muitas pessoas diferentes viram Jesus vivo depois da sua morte na cruz. E não foram apenas visões. Essas pessoas tocaram em Jesus, conversaram com ele e viram-no comer. Lembra daqueles dois discípulos no caminho de Emaús? Eles estavam andando, caminhando. Daqui a pouco, Jesus apareceu e perguntou para eles: o que vocês estão conversando aí? O que está vendo? Aí o discípulo dele, que não era talvez um dos 12, né? Não sei, poderia ser, chegaram, porque não fala o nome deles, né? Aí chegaram e falaram: você é estrangeiro aqui? Você não sabe o que está acontecendo? Jesus de Nazaré, ele disse que ia ressuscitar no terceiro dia, e já tem 3 dias e nada, não ressuscitou. A gente está aguardando aí ele ressuscitar. Aí, quando eles chegaram na casa que eles iam ficar, Jesus ia passando direto. Aí eles: fica aqui com a gente, vamos participar, fica essa noite com a gente, não segue viagem não. Jesus chegou e entrou. Aí na hora da refeição, Jesus partiu o pão, aí eles reconheceram Jesus, porque o jeito que Jesus partiu o pão foi o mesmo jeito que ele sempre partiu o pão na refeição e na ceia. E quando eles reconheceram, Jesus sumiu. E aí uns falaram para os outros: será que não ardia em nosso coração quando ele falava conosco? Será que a gente não percebeu? Olha, querido, como a incredulidade, como, a falta de expectativa, a falta de fé, talvez, faz a pessoa não crer naquilo que está acontecendo. Isso é muito interessante. Então, Jesus foi visto por muitos irmãos. Jesus ficou 40 dias depois de ressuscitado na terra.
Que coisa interessante, ele foi visto por 500 pessoas. Paulo relata isso em 1 Coríntios 15, 4-7. Vamos dar uma lida. 1 Coríntios, capítulo 15, do 4 ao 7. O próprio apóstolo Paulo não estava, talvez, presente ali, mas ele pegou relatos de vários apóstolos e falou, e teve esse relato de que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos. E quando foi sepultado, o que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, Paulo está falando aqui de Escritura, de Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento já falava da ressurreição de Jesus. Aí vamos lá. E que foi visto por Cefas, no caso Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Paulo está dizendo, 500 irmãos aproximadamente viram Jesus ressuscitado. E ele falou naquela época, alguns vivem para relatar, outros já dormem com o Senhor. Mas alguns vivem, alguns estão vivos para falar. Então a gente tem que ver isso. Muitas pessoas, dessas pessoas estavam vivas para confirmar a história. Isso é muito interessante. E olha o que fala quando Paulo ressuscitou, ele foi convertido. Ele teve um encontro com Jesus, depois de Jesus ter sido crucificado, morto e ressuscitado e ter sido assunto aos céus. Em Atos 9, versículo 4 ao 6, o apóstolo Paulo fala, aliás, quem fala aqui não é o apóstolo Paulo, quem fala é Lucas, que ele escreveu Atos. Quem escreveu Atos foi Lucas, então ele diz o seguinte, Lucas 9, do 4 ao 6, olha o que a Bíblia diz. Não, é Atos, você botou, eu falei Coríntios, não? É Atos 9, 4 a 6. Atos 9, 4 ao 6. Então, olha só, querido, quando a gente mergulha na palavra, por isso que a minha fé é inabalável. Eu, sinceramente, eu tenho uma fé, eu acredito muito em Deus, acredito muito no Evangelho, e para mim, se alguém me falasse assim, você quer ser muçulmano, você quer ser judeu, você quer ser isso, quer aquilo, não, eu não quero ser nada disso. Eu quero ser o que eu sou, cristão, porque o cristianismo, o evangelho, para mim, é suficiente, não preciso de outra religião. Aliás, eu nem tenho uma, né? Eu nem tenho uma religião, nós não temos religião. Então, aqui, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Próximo versículo. E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitar contra meus agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Amém? E ele tremendo, não, acho que é só o 6, só, pastor, obrigado, até o 6. O que a gente tem que entender, querido? Que Jesus ressuscitou de fato, de verdade. E o último versículo que eu quero ler com você é em Atos 1, 10 e 11, último versículo, que fala que depois desses 40 dias, que você que estuda a Bíblia, você tem que entender o seguinte, Jesus morreu na Páscoa, mas 50 dias depois da Páscoa é o quê? Quem sabe? 50 dias depois da Páscoa,
Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa. E o que significa Pentecoste no Antigo Testamento? Festa da colheita. Era da colheita, era quando eles plantavam e colhiam, e era a festa do Pentecoste. Pentecoste não tem nada a ver com o movimento espiritual dos pentecostais. Pentecoste é uma festa judaica, tá? Então não tem nada a ver a igreja pentecostal. As pessoas até colocaram pentecostal porque o dia do descida do Espírito Santo foi no dia de Pentecoste, tudo bem, mas isso é outra história e a gente só vai conseguir explicar isso estudando a palavra para você. Mas olha o que a Bíblia diz em Atos 1:10. 40 dias depois, aí a gente vai fazer uma continha para ver. Faz uma continha. Quando Jesus aconteceu isso aqui, já tinha 40 dias dele ressuscitado. Está escrito aqui, ó. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, enquanto quem subia? Jesus. Eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, 2 varões, os quais lhe disseram: varões galileus, homens galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Amém? Então, na volta de Jesus, ele vai voltar e só vai ser revelado para quem? Para nós. Amém ou não? Só nós conseguiremos perceber a volta de Cristo. Porque ele foi, mas ele vai voltar. Assim como no sepulcro, o lenço, né, dobrado. Lembra que no sepulcro ficou o lenço dobrado? O que significa isso? Que ele ia voltar. Porque o empregado não saía da mesa, ou seja, não tirava a mesa, enquanto o patrão, ou o chefe, ou o dono, ou o senhor estivesse na mesa. Se por acaso o dono da casa pegasse o guardanapo, o lenço, e jogasse embolado na mesa, significa que ele acabou e não vai voltar mais para acabar de comer. Mas se ele deixasse o lenço dobrado, significa que ele iria voltar para acabar. Então Jesus vai voltar para terminar a sua missão de resgatar a sua igreja, o seu povo. Amém ou não? Você crê nisso? Glória a Deus. Os quais lhe disseram: homens galileus, porque vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês estão vendo subir em cima no céu, há de vir assim como para o céu viste ir. Da mesma maneira que Jesus veio ou foi, ele vai voltar. Isso foi 40 dias depois dele ressuscitar. Aí, ele deixou uma palavra para os discípulos. Qual foi a palavra? Não vos ausentei de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E durante 10 dias, os discípulos estavam reunidos no cenáculo, no mesmo lugar. Eles ficaram orando 10 dias, 10 dias, 10 dias, 10 dias. Orando. E a Bíblia fala que de repente, o que aconteceu? De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Não era um vento de verdade, mas era o som, como se fosse um vento. Veio e começou a escutar. Está ouvindo isso? Um falava para o outro, talvez: você está ouvindo o que eu estou ouvindo? Estou ouvindo sim um barulho de vento. O que significa isso? Não sei, a gente está aqui 10 dias orando, e o que está acontecendo? Eu estou escutando um som. E o outro: eu também estou. Isso em Atos 2, coloca lá para mim. Atos 2, qual é o versículo? Deixa eu ver se eu vou lembrar. Atos 2:8. Atos 2, alguma coisa. Pode botar lá.
para a gente poder ver. De repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que eles estavam reunidos. Deixa eu ver. Atos 2:2. Atos 2:2. De repente veio do céu um som, como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Um vento, um som. Tanto é que está escrito som, porque eles ouviram o som. E outra coisa que aconteceu nesse dia, depois de 50 dias que Jesus tinha ressuscitado, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais repousaram sobre cada um deles. Versículo 4. E todos foram cheios, diga, cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Aí aconteceu o Pentecostes. Era justamente no dia de Pentecostes. Então preste bem atenção no que eu vou te falar. No dia da Páscoa, Jesus morreu. No dia de Pentecostes veio o Espírito Santo. Tá certo? E esse dia de Pentecostes, por incrível que pareça, também foi no primeiro dia da semana. A ressurreição foi no primeiro dia na semana. E o Pentecostes também foi no primeiro dia da semana. Por isso que nós nos reunimos no primeiro dia da semana. A principal reunião da igreja é domingo, primeiro dia da semana. Por quê? Porque Jesus morreu, ressuscitou no primeiro dia da semana. E o Pentecostes aconteceu no primeiro dia da semana. Então, para nós, o primeiro dia da semana é um dia importante, até porque a maioria das pessoas não trabalham nesse dia, e é um dia propício para a gente congregar. Amém ou não? Entendeu, querido? Por isso, não dispense de estar na igreja no primeiro dia da semana. Porque no primeiro dia da semana ele ressuscitou. E no primeiro dia da semana o Pentecostes veio sobre a igreja. Ou seja, o Espírito Santo, né? O Pentecostes não era festa, mas o Espírito veio sobre a igreja. Que possamos entender que a Páscoa significa para nós a ressurreição de Jesus e a libertação da igreja, do povo dele, amém? Nós estamos livres, diga, nós estamos livres. Estamos livres de toda condenação. Paulo fala isso em Romanos 8:1. Porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Vamos vir aqui, pessoal, vamos ficar em pé um pouquinho, já que nós estamos nesse dia tão maravilhoso. Nós vamos celebrar ao nosso Deus, vamos falar da ressurreição, do dia que Ele ressuscitou, amém? E celebrar com uma canção. Vem aqui o pessoal do louvor, mesmo que a gente cante só um pedacinho, né? A pastora Kézia já deve tá com louvor na agulha aqui. Então nós vamos estar celebrando, adorando ao Senhor, dizendo que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, amém, querido? E essa tem que ser a nossa mensagem. Se essa semana, ou se chegar em casa, você puder, poste sobre isso, fale sobre essa mensagem nas redes sociais, fale sobre isso na sua... Cite versículo que foi citado aqui, glorifique a Deus, evangelize, fale do amor do Senhor, em nome de Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba
céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Diga a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia! Aplauda ele, amém? Esse nome que está acima de todo nome, amém. Querido, vamos ofertar ao Senhor. Prepare aí a sua oferta e vamos entregar nossos dízimos. Se você está aí com seu dízimo, se você quer fazer no Pix, no cartão, amém? Os desafios continuam, a gente não conseguimos
nós não conseguimos aumentar ainda a renda mensal, a gente tem pago conta de luz, a internet, tudo, mas a gente precisa de mais recursos. Mas você vai sendo fiel a Deus, Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Amém? Já pegaram aí a sua oferta? Já estão na mão? Então vamos orar. Fica de pé, vamos estar orando. Quem vai dar no Pix também, no cartão. Pastor, não tem Pix, mas tem a máquina ali para você dar no débito, no crédito, do jeito que você quiser, tá bom? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelos ofertantes que o Senhor tem dado para a igreja, pelos irmãos que mantêm a tua obra, que mantêm o teu reino, que mantêm o trabalho, Senhor. Obrigado pela vida deles, em nome de Jesus. Pode vir aqui trazer, se você está dando no Pix, traga o seu envelope, né, irmãos? Amém? Traga o seu envelope. Se você está dando em dinheiro, também traga aqui na frente. O semeador saiu a semear. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos encerrar? Tem uma semana abençoada aí, na presença de Deus, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Aplauda o Senhor. Diga para o irmão, foi bom você ter vindo, amado. Glória a Deus.